passagem nada mais é do que um tipo especial de variável que, ao invés dela ter um valor, ela aponta para outra variável, tá? Então, olha, quando eu tenho uma variável... Opa! Aqui. Quando eu tenho uma variável inteira A, por exemplo, eu posso armazenar qualquer tipo de valor inteiro nessa variável. Correto? Isso não é dúvida para vocês de forma nenhuma, né? Quando eu tenho uma variável, por exemplo, inteira, com um asterisco precedendo o nome dela, significa que esta é uma variável, independente do nome, tá? Esta é uma variável do tipo ponteiro. Essa variável do tipo ponteiro, ela é uma variável especial que ela não armazena um valor como essa variável aqui armazena. Ela armazena o endereço de uma variável qualquer, ok? Mas ela não armazena o endereço de uma forma automática ou só porque eu chamei PA, que significa ponteiro de A. Para que essa variável ponteiro aponte para aquela variável A, eu faço assim, ó. Olha, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo como valor para a variável PA, que é um ponteiro, o endereço de memória da variável A. Quando eu coloco o e-comercial antes de uma variável, eu estou me referindo ao endereço de memória dela, dessa variável, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, vou mostrar como inteiro. Quando eu faço isso aqui, ó, PA, olha o que ele mostra de resposta. Olha esse número, tá? Quando eu mostro, vou colocar um outro percentual D aqui, e eu vou mostrar o e-comercial A. Vou colocar aqui, ó, valor de PA. Endereço de A. Olha só, gente, o que eu tenho aqui. Vou tirar aqui para a gente ver o código. Quando eu faço isso, olha só, o valor de PA, tá vendo? Essa variável especial chamada PA, que tem um asterisco antes, que é um ponteiro, o valor dele é a mesma coisa do endereço de A. Estão vendo que os dois valores são iguais? Só que o e-comercial A é o endereço de A. E o PA é um ponteiro. Só que como esse PA aponta para A aqui, ó, esse ponteiro ele tem como valor o endereço de A. Para que serve isso? Serve para armazenar, né, para que eu consiga chegar em A partir de PA. É uma das possibilidades, né? Por exemplo, olha só, agora, vamos colocar aqui, A recebe 5. E aí, eu vou colocar um outro printf aqui, só para não ficar com uma linha muito grande. Valor de A, percentual D. E vou mostrar o A. Tá? Então, vocês não têm dúvida. Vai ficar na mesma linha. Deixa eu pular uma linha aqui. Vocês não têm dúvida que o valor que vai mostrar aqui é 5. Correto? Então, olha, o valor de A é 5. Está aqui. Correto? Mas, olha só, eu vou mostrar o valor de A por meio dessa variável PA. Tá vendo? Essa variável PA não recebeu 5. Quem recebeu 5 foi a variável A. Mas a variável PA, ela aponta para A. Então, eu conheço o endereço de memória de A. Então, se eu pedir para mostrar a variável PA com um asterisco antes, significa que eu quero o valor da variável para quem PA aponta. Aí, olha lá. Continua o mesmo 5. Tá vendo? Por quê? A partir dessa variável PA, eu consegui chegar até a variável A. Então, essa é a ideia de um ponteiro. Tá? É assim que funciona um ponteiro. Que a gente tem duas formas de passar parâmetros. Ou por valor,
ou por referência. Por valor, é aquela mais simples, onde eu passo como parâmetro para dentro de uma função um valor qualquer, pode ser uma constante ou uma variável. Tá? Por exemplo, olha só, vou declarar aqui uma função, chamar a função de teste, uma variável A, desculpa, um parâmetro A, tá? Aí eu vou fazer aqui que A recebe 10. Vou usar sem retorno, tá? Fazer um procedimento. E aqui o A recebeu 10, tá bom? Aí, olha só, aqui dentro eu vou declarar uma outra variável e vou atribuir 5 para ela. Vou chamar o procedimento e vou passar essa variável como parâmetro, certo? O que acontece lá dentro desse procedimento? O valor que vem como parâmetro, eu estou mudando ele para 10, certo? Só que como ele está aqui por valor, esse 10 só vai servir aqui dentro. Eu não vou mudar o valor de x, porque eu não passei o x como parâmetro. Eu passei o valor que x possui, que é 5. Então, se eu fizer isso aqui, ó, agora, e mostrar x, ele vai mostrar na tela o quê? 5 e não 10. Correto? Então, se eu faço isso, olha, 5. Tá vendo? Mesmo eu tendo passado ele como parâmetro para a função, e lá dentro da função eu mudei o valor dele para 10. Ele continua valendo 5 depois da execução. É exatamente por isso. Eu não passei x como parâmetro. O x, propriamente dito. O endereço de memória de x. Eu passei o valor que x tem. Qual é o valor que x tem nesse momento aqui? 5. Então, é a mesma coisa de eu passar essa constante aqui, ó. É a mesma coisa. Ele só leu o que x tem e pegou esse valor e passou como parâmetro para A. Aí aqui em A, antes de mudar ele para 10, eu tinha o valor dele de 5 aqui, ó. Posso até mostrar aí para vocês na tela. Ó, antes de mudar ele para 10, eu posso mostrar aí na tela que ele tem. Vou mostrar o primeiro número que vai aparecer, é o valor do parâmetro, é quanto veio. É 5. Ele veio 5. Depois eu mudei para 10 o A. Mas eu não mudei o valor da variável que eu usei para... Ah, desculpa. Que é o x, né? Mas eu não mudei o valor da variável que eu passei para lá. Né? Não preciso passar como constante, posso passar como variável. Então, só para recapitular, olha. Eu declarei uma função, né, um procedimento aqui, com um parâmetro inteiro A. Ok? Aí eu declarei uma variável aqui, atribuí 5 para ela, chamei esse procedimento e passei x como parâmetro. Aí aqui eu mostrei esse x na tela, o valor que veio pelo x na tela, né, que veio pelo parâmetro na tela. Mudei o valor do parâmetro para 10. E fora da função aqui, ó, eu mostrei o valor de x, que foi a variável que eu usei para passar o parâmetro. E ele continua com 5, que era o valor que ele tinha aqui. Por quê? Porque eu não passei o x como parâmetro, eu passei o valor que x tem. Por isso que esse tipo de parâmetro se chama parâmetro por valor, que eu passo o valor, se for uma variável, eu passo o valor que a variável possui, e não a variável em si, que eu passaria por meio do seu endereço de memória. Por mais que o valor que venha para cá como parâmetro, eu altere esse parâmetro dentro da função, o valor não sofre alteração nenhuma, correto? Perceberam isso aqui, né? Então, olha, eu executei, só para voltar como estávamos. Então, olha, opa, eu tirei daqui, né? Queria mostrar o x aqui. Então, olha lá. Eu declarei uma variável aqui dentro da função e dei o valor 5 para ela. Ok? Chamei a função e passei o valor como variável, como parâmetro por meio dessa variável. Aí recebi aqui em A.
mostrei o A na tela, mostrei o parâmetro na tela, 5, que foi o que eu passei aqui, que é o que tinha x. Mudei o valor de A para 10, dentro da função. Aí terminei a função. Fora da função, eu mostrei o valor de x, aqui, ó, que é quem eu passei como parâmetro para a função e mudei, e ele continua com 5, tá aqui, o segundo 5, ok? Bom, aqui, reforçando, não muda o valor da variável porque eu não passei a variável, eu passei o valor que a variável tem. Agora, se eu faço essa passagem de parâmetro por referência e não por valor, eu mudo esse parâmetro aqui para um ponteiro. E quando eu passo ela aqui, eu passo o endereço dela, e não o valor que a variável tem. Agora, ó, quem que eu passei por parâmetro, não foi os 5 que x possui, e sim x propriamente dito. Aí eu posso mandar escrever o valor que veio como parâmetro, só que agora eu tenho que A aponta para x, então tem asterisco A, e agora eu vou mudar o valor da variável que eu passei como parâmetro, que A passou a apontar para essa variável x. Então eu mudei o valor para 10, e aí aqui fora eu vou mandar imprimir o x. E agora vocês vão ver que ele tinha 5, né, imprimi aqui, e passou a ser 10. Porque lá dentro da função eu mudei o valor, eu mandei não o valor que x tinha, mas mandei o endereço de x para cá. E aí eu manipulo como um ponteiro, né? Mostro o valor que está na variável que eu mandei como endereço para cá, que é o x. Altero o valor que está na variável que veio como endereço para cá, que é o x. E agora eu mando mostrar o x na tela e o x foi alterado, porque eu alterei lá dentro da função. Isso é uma passagem de parâmetro por referência. A execução lógica dele começa aqui. Aí ele veio, declarei x e atribuí 5 para x. Então, x tem o valor 5. Chamei a função teste. Essa função teste, ou procedimento, né, chame como preferir, ele recebe um parâmetro, ele precisa de um parâmetro, só que não é um parâmetro por valor, é um parâmetro por referência. Para parâmetro por referência, você não passa valor, você passa a referência, como o próprio nome diz, né? A referência é uma referência de uma outra variável, ou seja, é o endereço de uma variável.